Você já se sentiu como um zumbi? Daqueles que passam o dia inteiro se arrastando, com a cabeça pesada, sem conseguir focar em nada? Eu sei exatamente como é. Por muito tempo, minha vida como freelancer era um ciclo vicioso de noites em claro e dias improdutivos. Eu achava que trabalhar até tarde era sinônimo de dedicação, mas na verdade, eu estava sabotando meu próprio sucesso. O café era meu melhor amigo e a ansiedade, minha companheira constante. Eu tentava de tudo: contar carneirinhos, tomar chás calmantes, ouvir barulho de chuva, mas nada parecia funcionar. Minha cama tinha virado um campo de batalha, não um lugar de descanso. E o pior é que, no dia seguinte, a culpa me consumia. Eu via as tarefas se acumulando, os prazos se aproximando e a minha capacidade de resolver problemas simplesmente desaparecia. Foi aí que eu percebi que precisava de uma mudança drástica. Não era sobre trabalhar mais, era sobre descansar melhor. A grande virada aconteceu quando eu parei de lutar contra o sono e comecei a convidá-lo para a minha vida. Parece poético, né? Mas foi exatamente isso. Eu descobri que o segredo não estava em um truque mágico, mas em construir uma rotina, um ritual que sinalizasse para o meu corpo e para a minha mente: ei, agora é hora de desligar. E a parte mais incrível é que essa rotina não precisa ser complicada ou demorada. Na verdade, a minha começou com apenas 5 minutos. Isso mesmo, 5 minutos que transformaram completamente minhas noites e, consequentemente, meus dias. Hoje, eu quero compartilhar com vocês cada passo dessa jornada. Vou mostrar exatamente o que eu fiz, os pequenos ajustes que fizeram uma diferença gigantesca e como você também pode criar seu próprio ritual noturno para dormir melhor, acordar com mais energia e, finalmente, destravar sua produtividade. Se você está cansado de estar cansado, fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar pode mudar o jogo para você também. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, foi admitir que eu tinha um problema. Eu romantizava a ideia do hustle, de virar a noite trabalhando. Via aquilo como um selo de honra do freelancer dedicado. Mas a realidade era outra. Eu estava exausto, irritado e entregando um trabalho medíocre. Meu cérebro simplesmente não funcionava. A criatividade tinha ido embora. A capacidade de resolver problemas, nula. Eu estava apenas cumprindo tabela e isso estava afetando minha carreira e minha saúde mental. A ansiedade antes de dormir era terrível. Eu deitava na cama e minha mente começava a correr uma maratona. Os e-mails que eu não respondi, o projeto que estava atrasado, a conta que precisava pagar. Era um turbilhão de pensamentos que me mantinha acordado por horas. Então, a primeira mudança real foi uma decisão: criar uma fronteira clara entre o trabalho e o descanso. Para mim, isso significou estabelecer um horário fixo para desligar o computador. No começo, eu coloquei um alarme para as 10 da noite. Quando ele tocava, não importava o que eu estivesse fazendo, eu parava. Fechava todas as abas, salvava tudo e desligava a máquina. Foi difícil. A tentação de checar só mais um e-mail era enorme. Mas eu fui firme. Esse ato de desligar o computador era o gatilho inicial, o marco zero da minha rotina de sono. Era eu dizendo para o meu cérebro: o expediente acabou, agora o foco é outro. Só essa pequena mudança já começou a aliviar um pouco daquela pressão mental que eu sentia ao deitar. Depois de estabelecer o horário de desligar o trabalho, eu precisava preencher aquele tempo com algo que me ajudasse a relaxar. E é aqui que entra o famoso ritual de 5 minutos que eu mencionei. No início, ele era super simples. Primeiro minuto, eu ia até a cozinha e preparava uma xícara de chá de camomila. Sem açúcar, só a água quente e a erva. O ato de preparar o chá já era relaxante. O cheiro, o vapor, tudo contribuía para uma atmosfera mais calma. Segundo minuto, enquanto o chá esfriava um pouco, eu ia ao banheiro e lavava o rosto com água fria.
Isso me ajudava a despertar do modo trabalho e a me sentir mais fresco, como se estivesse lavando as preocupações do dia. Terceiro minuto. Eu pegava um caderno e uma caneta, algo que hoje chamo de diário do despejo. Eu passava 1 minuto escrevendo tudo que estava na minha cabeça, sem filtro nenhum. Lista de tarefas para o dia seguinte, preocupações, ideias aleatórias, qualquer coisa. A ideia era tirar tudo da mente e colocar no papel, para que aqueles pensamentos não ficassem ecoando no meu travesseiro. Quarto minuto. Eu pegava meu chá, sentava em uma poltrona confortável e simplesmente ficava em silêncio, tomando a bebida devagar, prestando atenção no sabor e na sensação de calor. Sem celular, sem TV, sem distrações, apenas eu e o chá. E o quinto e último minuto. Eu fazia um exercício de respiração muito simples. Inspirava contando até 4, segurava por 4 segundos e expirava contando até 6. Repetia isso algumas vezes até completar 1 minuto. Pronto. 5 minutos. Era isso. Pode parecer bobo, mas esse pequeno ritual repetido todas as noites começou a criar uma associação poderosa no meu cérebro. Ele aprendeu que, após esses 5 passos, a próxima coisa a acontecer era dormir. Com o tempo, essa rotina de 5 minutos foi se expandindo naturalmente. Eu comecei a sentir vontade de adicionar mais elementos que me faziam bem. Por exemplo, eu percebi o quanto a luz do celular e da TV me deixava alerta. Então, 1 hora antes de dormir, eu ativava o modo noturno em todos os meus aparelhos, diminuindo a luz azul. Depois, passei a evitar completamente as telas nesse período. Em vez de rolar o feed infinito das redes sociais, eu comecei a ler. Mas não livros de trabalho ou artigos complexos. Eu escolhia ficção, biografias, coisas que me transportassem para outro universo e me desligassem das minhas próprias preocupações. Ler por 20 ou 30 minutos antes de dormir se tornou uma das minhas partes favoritas do dia. Outra coisa que adicionei foi cuidar do ambiente. Eu passei a ver meu quarto como um santuário do sono. Antes, ele era uma extensão do meu escritório, com papéis e equipamentos por toda parte. Eu arrumei tudo, deixei o quarto o mais escuro, silencioso e fresco possível. Investi em um bom blackout e, às vezes, usava um protetor de ouvido se houvesse barulho lá fora. Comecei a usar um difusor com óleo essencial de lavanda, cujo cheiro é conhecido por suas propriedades calmantes. Cada pequeno ajuste somava pontos para uma noite de sono melhor. O ritual de 5 minutos foi a semente, e a partir dele eu construí um jardim inteiro de hábitos saudáveis. E o mais importante, eu fazia isso com prazer, não por obrigação. Eu comecei a ansiar por esse momento de autocuidado no final do dia. Os resultados não foram imediatos, mas foram consistentes. Na primeira semana, eu ainda tive algumas noites ruins, mas percebi que estava pegando no sono um pouco mais rápido. Na segunda semana, eu já estava dormindo a noite toda com mais frequência. Depois de 1 mês, a transformação era nítida. Eu acordava antes do despertador, me sentindo genuinamente descansado. A névoa mental que me acompanhava durante o dia começou a se dissipar. Eu conseguia me concentrar por períodos mais longos, minhas ideias fluíam com mais facilidade e eu resolvia problemas com muito mais agilidade. A produtividade que eu tanto buscava virando noites apareceu quando eu comecei a dormir. Foi uma revelação. Eu percebi que o sono não é um luxo, é uma ferramenta de alta performance. É durante o sono que nosso cérebro se limpa, consolida memórias, processa informações. Negligenciar o sono é como esperar que um carro ande sem combustível. Simplesmente não funciona. E aquela ansiedade que eu sentia antes de dormir desapareceu quase por completo. O diário do despejo foi fundamental para isso. Ao colocar minhas preocupações no papel, eu dava a elas um lugar para existir fora da minha cabeça.
e a rotina em si trazia uma sensação de controle e previsibilidade que era muito reconfortante. Eu não ia mais para a cama com medo de não conseguir dormir. Eu ia para a cama sabendo que tinha preparado o terreno para uma boa noite de descanso. Agora, quero te ajudar a construir a sua própria rotina. Lembre-se, o objetivo não é copiar a minha, mas se inspirar nela para encontrar o que funciona para você. Comece pequeno, com 5 ou 10 minutos. Pense em atividades que te relaxem de verdade. Pode ser ouvir uma música calma, fazer um alongamento leve, meditar, tomar um banho morno, cuidar da pele, qualquer coisa que sinalize para o seu corpo que o dia de trabalho acabou. O importante é a consistência. Faça isso todas as noites, mesmo nos fins de semana, para criar um hábito forte. Aqui vão algumas ideias para você testar. Para a transição trabalho-descanso, defina um alarme para parar de trabalhar. Arrume sua mesa, planeje o dia seguinte em uma lista rápida para não precisar pensar nisso na cama. Para relaxar a mente, experimente o diário do despejo que eu mencionei, ou um diário de gratidão, anotando 3 coisas pelas quais você foi grato no dia. Ler ficção é excelente. Evite livros ou notícias que possam te deixar ansioso. Para relaxar o corpo, um banho morno, alongamentos suaves focando no pescoço e ombros, ou até mesmo automassagem nos pés. Técnicas de respiração são poderosíssimas. A técnica 4-7-8 é outra muito famosa. Inspire por 4 segundos, segure por 7 e expire por 8. E por último, cuide do seu ambiente. Luzes fracas e amareladas. Um quarto fresco, escuro e silencioso. E o mais importante, deixe o celular longe da cama. Se você usa o alarme do celular, coloque-o do outro lado do quarto. Lembre-se que criar uma rotina de sono não é sobre rigidez, é sobre autocuidado. É sobre se dar de presente a chance de ter um dia seguinte melhor. Se você falhar uma noite, não se culpe. Apenas retome na noite seguinte. O progresso é mais importante que a perfeição. A minha produtividade, minha criatividade e meu bem-estar geral melhoraram de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. E tudo começou com a decisão de priorizar meu descanso. Se você chegou até aqui, é porque realmente está comprometido em mudar suas noites e seus dias. Eu te encorajo a começar hoje mesmo. Escolha 1 ou 2 pequenas coisas da lista e coloque em prática. E compartilhe aqui nos comentários. Qual vai ser o primeiro passo da sua nova rotina de sono? Ler os comentários de vocês me motiva muito e a sua experiência pode inspirar outra pessoa também. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais dicas de produtividade e bem-estar e compartilhe com aquele amigo que também vive à base de café. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima noite de sono.